Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos à palestra Comércio Internacional e sua Regulação, com nosso convidado, o Dr. Stephen Crow. Teremos o Dr. Eric Granstrup, desembargador do TRF3, como presidente da mesa, e como mediadores teremos o Dr. Thomas Law, presidente do IBRA-China, do IBCJ e founder do IBRA-Work, e o Dr. Cláudio Finkenstein, professor da PUC São Paulo. Este evento é realizado pelo IBRA-China, IBRA-Work e IBCJ, com apoio do SEDES, OAB São Paulo, Canal Arbitragem, Escola de Magistrados e Associação dos Juízes Federais do Brasil. Destacamos as presenças das seguintes autoridades: Dr. Walter Baroni, desembargador do TJSP e primeiro vice-presidente da APAMAGES; doutora Márcia Regina Baroni, conselheira consultiva e orientadora fiscal da APAMAGES, integrante do órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo; e o Dr. João Grandino Rodas, presidente do SEDES. Convidamos o nosso anfitrião, Dr. Thomas Law, a fazer uso da palavra para a abertura oficial deste evento. Sejam todos muito bem-vindos. Queria aqui agradecer ao professor Stephen Crow pela sua gentileza de estar aqui hoje conosco para falar de um tema muito importante, que é sobre o comércio internacional e a regulação. E isso foi a convite do professor Cláudio também. E, do outro lado, queria agradecer muito ao professor João Grandino Rodas por esse convite que foi feito também pelo desembargador Eric Granstrup. Sem mais delongas, professor, então, eu queria agradecer a presença de todos. A gente vai fazer também a cobertura online, vai ficar nas redes sociais e no YouTube. E eu queria agradecer também ao OAB de São Paulo, através da presidência e através do conselheiro federal Hélio Rubens. Portanto, passo a palavra já para o Felipe dar a continuidade nesse nosso programa especial, que é essa palestra internacional do tema super fundamental, que é o comércio internacional. Obrigado. Obrigado, Dr. Thomas. Passamos agora a palavra ao Dr. Eric Granstrup, presidente da mesa e deste evento. Bom, muito obrigado. Eu queria inicialmente dirigir a minha saudação a todos os membros aqui da banca, já que não podemos falar exatamente em mesa, né? Eu sou um presidente de mesa sem mesa. O Dr. Thomas Law, meu querido colega, o professor Cláudio Finkelstein, nosso palestrante, o professor Stephen Crow. Eu queria fazer um agradecimento às entidades todas que estão organizando e patrocinando aqui o evento. São várias, e eu temo que, se eu mencionar alguma, posso acabar esquecendo alguma importante. Então, farei esse agradecimento genericamente. Como viram, o tema mais geral do nosso palestrante, do professor Crow, é o comércio internacional, mas também eu fui informado de que haveria alguma abordagem, espero não estar enganado, né, das relações entre o Poder Judiciário e a arbitragem, né. Esse é um tema que me é muito caro, não só academicamente, mas também porque eu próprio sou um magistrado, né, e, na verdade, essas relações são tão grandes e frequentes que eu fiz uma lista de 10 mandamentos, né, para não esquecer quais são. Mas esses 10 mandamentos poderiam ser resumidos a um só, né? Thou shalt not violate competence, né? Esse primeiro mandamento pode resumir todos os 10. Mas, tirante a brincadeira, há diversos momentos em que esse relacionamento pode se estabelecer. Se houver tempo, que nós iniciamos com um pouquinho de atraso, comentaria alguma coisa a respeito, mas, sem mais delongas, né, vou passar a palavra ao professor Crow, né, que vai nos brindar, então, com a palestra de hoje. E muito obrigado. You have the floor. I have the floor. Thank you very much. A palavra está com o senhor. Bom, muito obrigada a todos por estarem aqui hoje. Infelizmente, o meu português não existe. Sem ser bom dia, obrigado, eu não sei dizer mais nada. Eu entendi um pouquinho do que eles estavam dizendo e eu entendi que eu tenho que falar alguma coisa aqui sobre o comércio internacional. Bom,
Para mim, está sendo um momento excelente. Eu estou aqui ensinando junto com o Cláudio uma aula avançada sobre arbitragem internacional e fico muito impressionado com a qualidade e dedicação dos alunos. Tendo dito isso, é um curso avançado e os alunos, eu adoraria ter alunos assim lá na Alemanha. Eles vêm bem preparados para as aulas. Eu não sei se é por conta da PUC ou por quê, mas eu tenho a impressão de que eles sim leram os casos, o seu interesse é bastante alto e a gente pode se engajar hoje na discussão sobre o assunto do comércio internacional, arbitragem e outras transações e regulamentações. Eu não sei o que vocês esperam que eu faça, porque a minha impressão era de que vocês liderariam com as perguntas críticas. A ideia minha e do Thomas é fazer perguntas para você. Já que você começou falando, nós temos juízes e advogados aqui. O Brasil é responsável por 1,4% do comércio internacional. Nós somos membros do G20, nós temos uma enorme presença no mercado de commodities e aeronaves, como o senhor bem sabe, entre outras coisas, mas não muitos profissionais estão preparados para lidar com o comércio internacional. Com relação a casos, contratos e tudo mais, nós temos uma regulamentação nas nossas legislações que eu gostaria que o senhor comentasse. Eu queria falar sobre o Uniform Law, a lei da uniformidade com relação ao comércio internacional. Quais são as suas visões do CISG para os advogados e também para os juízes? Bom, eu quero começar contando uma historinha aqui. Quando eu vim para o Brasil, primeiro eu fiz uma palestra no Rio e aí eu quis viajar com a minha família. E eu estava acostumado com os padrões europeus, significando que se eu estivesse num avião por 2 horas, eu voaria sobre 3 países. Quando a gente organizou a nossa viagem, a gente não tinha ideia do tamanho do Brasil. Eu fiquei muitas horas no avião e ainda estava no Brasil. E isso significa que provavelmente a maioria de vocês pode viver sem nenhuma conexão internacional. Se eu dirigir 1 hora a partir do lugar onde eu vivo, eu estarei em outro país, na Europa. E isso é muito fácil vender uma coisa para Bélgica ou outros lugares na Alemanha a partir da cidade onde eu moro, o que significa que a gente precisa de uma lei que harmonize o comércio não só com a Holanda, mas também com a França, com a Bélgica. E isso foi desenvolvido na Europa inicialmente, esse ISG, para um professor alemão teve essa ideia de que se a gente tivesse um contrato no comércio internacional e a gente teria vários papéis que custariam muito. No último século, levaria muito tempo para se familiarizar com todas essas leis. Se eu estou vendendo na Alemanha, eu sei qual é a lei, mas se eu estou vendendo num outro país, eu não sei qual é a lei na França, na Eslovênia, na Holanda. Então, seria muito bom ter para todas as transações uma única lei que a gente soubesse que se aplicaria a todos. E essa é a origem do ICSG, mas nos levou mais de 20 anos até que essa lei fosse adoptada em 1980, e a partir daí foram mais 7 anos até que ela entrasse em vigor e tivéssemos as ratificações e homologações necessárias. Então, essa hesitação de advogados que todos eram treinados nos sistemas nacionais que não queriam adotar algo novo.
Então, do ponto de vista de negócio, isso faz muito sentido, que todas as transações, se você opera internacionalmente, estivessem sob uma única lei. Se você estiver treinando as pessoas numa empresa, você vai treinar essas pessoas de uma maneira. Se os meus ativos, ou os meus bens, ou os meus produtos chegarem, eu tenho que usar isso de uma certa maneira, eu tenho que receber isso de uma certa maneira, eu tenho que enviar isso de uma certa maneira. Se eu tiver que negociar, ou os contratos, todos vão ser da mesma maneira. E essa é a origem do ICSG, mas levou um tempo para que o Estado ratificasse tudo isso. E agora a gente está no seguinte processo. Eu não sei quantas sedes a gente tem hoje, mas a gente tem alguns países que cobrem 80% do comércio internacional. 80% do comércio internacional de produtos será coberto por essa legislação se as partes não pensarem que vão optar por outra lei. Às vezes, eles optam por outra legislação simplesmente porque não conhecem a ICSG. Então, o meu objetivo principal, quando eu participo nesse tipo de eventos para alunos, é para ensinar esses alunos o que é esse ICSG. E por isso que eu quero sempre falar sobre o ICSG, para falar um pouco sobre o conhecimento de que existe algo, um princípio aplicável, que é de extremo benefício para o comércio e que também deve ser aplicado pelos juízes, porque um dos problemas é que se os juízes não aplicarem essa legislação, esse CSG, ninguém nunca vai ouvir falar sobre isso. Eu já trabalhei em casos. O meu primeiro caso era justamente sobre a CSG. Os advogados não sabiam o que estavam fazendo. Eles estavam tentando usar a lei nacional da Alemanha, mas se o outro advogado soubesse mais sobre CSG, o cliente dele teria se saído bem melhor. Então, eu diria que na Europa, se você não estiver familiarizado com CSG, você deve ligar para o profissional de seguro, porque isso é parte da lei local, é parte da lei brasileira desde 2014, né? 2015. Entrou em vigor no Brasil em 2015. Então, eu estava em Manaus falando para a Escola de Magistrados e não houve uma única decisão com relação a CSG em Manaus até agora. Então, eu perguntei a algumas pessoas sobre os casos internacionais e pelo menos 2 casos eram claramente casos do CSG, mas eles decidiram usar a legislação brasileira, porque nem os juízes e nem os advogados sabiam que esses casos deveriam ter sido decididos de acordo com o CSG. E a CSG é parte da sua legislação brasileira. Então, quando você aplica a legislação brasileira, você deve também aplicar a CSG, se for aplicável, se é uma questão de proteção em comércio internacional. Tem uma cláusula que coloca o ônus nas partes, nos juízes, que é o artigo 6º da CSG, e esse artigo 6 da CSG permite que você simplesmente opte por não utilizar a CSG. E se os advogados estiverem de acordo em não harmonizar, eles simplesmente não vão utilizar a CSG. Mas se eles não souberem que os princípios de CSG seriam aplicáveis... Professor Stefan, eu tenho uma pergunta. Estamos na América Latina e é claro que a grande discussão é a integração entre os países da América Latina. Como nós podemos aplicar, ou como os outros países fora o Brasil podem aplicar a CSG
como faz a União And which is Europeia. the arbitral E qual tribunal or seria the- o tribunal arbitral? Is it not CITEC, but I mean ICC, or which Seria o ICC arbitral ou tribunal qual should tribunal arbitral? the countries of Latin America follow Os the países cases? da América Latina deveriam utilizar para dar seguimento a seus casos. Bom, você tem duas perguntas aí. A primeira questão é, será que a CSG deveria se aplicar ao comércio com o Chile, Peru e outros países latino-americanos? Sim, todos são membros do Estado da CSG, eles todos ratificaram e homologaram, e se você tiver um contrato entre uma parte no Brasil e a outra parte está no Peru, a CSG se aplica. Se for com Chile, também. Se for Uruguai, Argentina, em todos esses casos, a CSG, em princípio, sim se aplica. Então, a grande questão aqui é: quem deve aplicar a CSG? Se as partes não concordaram de outra forma, não avançaram de outra forma, seria o juiz, se não os árbitros que estiverem fazendo a arbitragem, de acordo com as regras de arbitragem da instituição escolhida. Quando a gente pensa sobre as sentenças arbitrais, a maioria dos árbitros conhecem CSG. Então, a gente tem muito mais pessoas aplicando CSG na arbitragem do que nos procedimentos jurídicos normais. Isso beneficiaria todas as instituições, a vantagem para todos os lados, e tem que ser uma instituição que ajude você a escolher os árbitros corretos, se você não tiver a experiência necessária. A instituição que eu conheço melhor aqui no Brasil é a CAN-CCBC. Eu posso recomendá-los sem nenhuma hesitação. Eu conheço também a ICC e também posso recomendá-los sem hesitação alguma. Não conheço as outras instituições de arbitragem no Brasil e eu não posso dizer se são boas ou não. E também não conheço as outras instituições de arbitragem na América Latina, então não posso recomendá-las ou dizer algo contra elas. Na Europa, algumas instituições que eu jamais indicaria para os meus clientes, mas não me peçam para mencionar nomes. Cláudia. Professor Crow, Professor Crow, CSG é um tratado um pouco antiquado. Agora a gente tem os contratos digitais, os smart contracts, a inteligência artificial. A gente vai precisar reformar a CSG ou não? Qual é a sua opinião? Essa é uma excelente pergunta. Eu acho que no mundo ideal a gente deveria reformar a CSG, mas a gente não vai conseguir o mesmo apoio que a gente tem hoje. Levou anos para os países membros todos assinarem. A gente não teria isso como primeiro lugar na agenda, a não ser que alguém se dedicasse muito a isso. Mas a grande vantagem do CSG é que a convenção foi criada nos anos 80, mas eles tiveram uma boa ideia. Nós temos uma provisão que diz que você pode aplicar CSG também a áreas que nem sequer existiam naquela época, quando foi redigido a CSG. O artigo 7º diz que sempre que você usar CSG, você deve preencher qualquer lacuna de acordo com o princípio básico subjacente a esse CSG. E quando eles procuram por esses princípios, eles falam mais sobre uma tese de PhD do que algo que pode ser aplicado a um caso, mas há muitas pessoas que podem fornecer os trabalhos acadêmicos necessários que listam os princípios, e aí você tem a transação SEDS que pode ser aplicada aos contratos turnkey, contratos EPC. Então, você tem determinados precedentes, você tem alguns princípios subjacentes que também se aplicam a outros tipos de contrato. E nós temos a CSG que também se aplica ao software. Se a CSG permite que você complete um contrato por e-mail, nos anos 80 não havia e-mail. Mas como nós temos esse texto aberto no artigo 7º, essa é uma convenção que continua relevante e com o apoio teórico
teórico, a fundamentação teórica, você pode continuar sem a sua reforma. Mas CSG está baseada na ideia de que a gente vai fazer as transações em bens e produtos. E quanto mais a gente falar sobre dados, a gente vai ter que equalizar os dados com os produtos, né, com esses ativos. Até agora, apesar da sua idade de mais de 40 anos, a CSG ainda está atual. Ainda é uma coisa atual. Eu quero só acrescentar a pergunta, porque você falou se houver uma parte excelente no contrato, se houver algo que não esteja dito no contrato, o tribunal poderia arbitrar sobre isso ou resolver sobre isso. Mas qual tribunal? Eu sei que seria melhor escolher a arbitragem do que os tribunais estaduais. Bom, qual tribunal vai tomar a decisão? Geralmente é muito mais importante do que está previsto no contrato. Há várias declarações, vários casos que mostram que o mesmo contrato pode ser interpretado de formas completamente diferentes, em diferentes competências, dependendo do histórico. Eu cresci na Alemanha e eu provavelmente já vi coisas muito diferentes do que vocês já viram. Eu tenho diferentes negócios aos quais eu estou acostumado. Então, sempre que a gente fala sobre os nossos clientes, eu tenho sempre a impressão de que talvez eu não tenha um tratamento justo, porque as minhas contrapartes brasileiras estão familiarizadas com o modo de pensar do Brasil, e se eu estiver no Tribunal Arbitral Brasileiro, talvez haja um viés inerente que não é negativo, mas que é diferente do meu. Essa vida influencia como você vê o caso, essa vida pregressa que você tem. CSG trabalha com muitos conceitos. Por exemplo, a gente às vezes não ouve e às vezes perdemos o que é razoável. Pode ser diferente no Brasil do que seria considerado razoável na Alemanha ou na China, porque nós temos tradições diferentes. E, por essa razão, eu quero evitar o tribunal do meu parceiro de contrato. E a mesma coisa, às vezes eles não querem ir para a Alemanha, porque eles podem dizer, eu não quero ir para o tribunal alemão porque eu sei como eles abordam determinados assuntos ou como eles se comportam. Numa arbitragem, eu seleciono um dos árbitros que é ou neutro, ou seleciono 3 árbitros, onde um vem do Brasil, um vem da Alemanha e o terceiro vem da Espanha, Portugal, Estados Unidos, da onde for. Então, temos diferentes pontos de vista sentados no tribunal arbitral, dando suas impressões. E aí eu posso entender por que determinados comportamentos acontecem. E eu posso colocar os meus requisitos. Às vezes, a gente se surpreende como uma pessoa vê uma determinada coisa e aí o outro árbitro vai dizer, a gente se comporta assim por essa razão, aquela razão, e aí o advogado, se não estiver familiarizado com a arbitragem internacional, pode encontrar mais o seu lugar. Uma das questões é quando não tratamos com o tribunal arbitral, é você encontrar um tribunal que seja favorável a você. Nós tivemos uma palestra do professor Rodas e a gente falou sobre a China. Na China, muitos empreendedores estão tentando
fazer determinadas transações comerciais que não eram permitidas na China. Como é que isso acontece na Europa? Desculpe, o microfone dele está muito ruim. Bom, isso não é permitido na Europa. Foi proibido durante um tempo no Reino Unido, mas eu sei que 6 anos atrás, o caso do Moody falou sobre esse financiamento por terceiros. E aí foi permitido esse financiamento por terceiros e muitas das ações agora são financiadas por terceiros, talvez não no sentido de arbitragem terceirizada, mas de alguma maneira, e muito financiado também por financiadores externos. A atitude na Europa com relação a isso mudou. No começo, havia muita crítica, porque muitos dos investimentos em casos de arbitragem eram financiados por terceiros, mas agora a gente diz que a gente não deve entrar com uma ação contra o Estado. A gente não... Agora, depois disso, várias ações coletivas, esses financiadores terceiros ganharam uma melhor reputação na Europa. Quando a gente tem um caso, o Moody's, eu trouxe a minha mulher, que é uma contadora, para uma conferência que organizamos. E ela estava lá sentada, ouvindo a conferência, e no final da conferência ela veio para mim e disse: o que vocês estavam discutindo? Por que é um problema financiar os procedimentos? A gente faz isso o tempo todo. Isso é uma maneira de você mitigar o risco. Ou você vai tomar o risco, ou você vai pagar alguém para assumir esse risco. Essa atitude que o financiamento por terceiros é algo que é normal na atividade de negócios, está se tornando o normal na Europa. E, obviamente, quando a gente tem um grande caso ou algo muito controverso, vai ter gente que vai se opor a isso, mas eu tenho a impressão que com um sistema bem azeitado, que funciona bem, a gente vai precisar desse financiamento terceirizado para os pequenos casos de pessoas físicas e também para os grandes casos, para que as pessoas não tenham que gastar, ou o Estado não tenha que gastar tanto dinheiro num único caso. Só para o registro, eu perguntei aqui para o professor Google, nós temos 97 países que são signatários do CICG. E quando a gente pergunta quantos são signatários da Convenção de Nova York, se a gente pensa sobre as vantagens da arbitragem, o senhor considera a Convenção de Nova York uma vantagem para o comércio internacional? 174 signatários. A Convenção de Nova York é provavelmente uma das pedras fundamentais da arbitragem. Nós temos 174 estados que assinaram, e essa convenção obriga você a reconhecer e execuir o tribunal arbitral e considerar o tribunal arbitral como se fosse o juiz, o magistrado no seu próprio país. Isso mudou o valor das decisões enormemente. Se você consegue uma decisão no Brasil, a China é obrigada a tratar essa decisão como se fosse uma decisão do tribunal chinês, ou como se fosse uma decisão tomada por um tribunal na Alemanha. Isso permite que você faça valer essa decisão em todos os países que são signatários dessa convenção. E a fundamentação exige que a decisão seja aceita. E tudo isso se baseia na autonomia das partes do tribunal arbitral. É diferente do tribunal de um país. Quando você é parte de uma ação na Alemanha, você não tem direito na Alemanha, você não tem nenhum
nenhuma alavancagem lá, mas diz que você, como uma parte brasileira, tem que responder àquela tribunal na Alemanha. E isso é injusto. Às vezes há uma hesitação. Por que eu deveria, né, fazer valer uma decisão de um tribunal alemão se eu acho que talvez não seja favorável? Isso poderia ser o pensamento de um magistrado aqui no Brasil, de um juiz aqui no Brasil. Agora, na arbitragem é diferente. Quando eu faço o acordo de arbitragem, eu digo que eu vou concordar com aquela decisão, porque eu vou fazer valer o acordo entre as partes. E essa é a filosofia que fundamenta a Convenção de Nova York, e é por isso que tantos países não têm um problema com isso. Se todos concordaram em seguir para a arbitragem, eles vão aceitar a decisão e vão selecionar os árbitros de uma maneira que eles possam aceitar a decisão. Então, há toda essa filosofia que, de certa maneira, é imposto pelo legislativo sobre uma das partes. E, às vezes, as partes podem dizer, sim, eu quero que seja assim, ou não, eu não quero que seja assim. E é por isso que tantos países assinaram a Convenção de Nova York para ter acesso a esses tribunais arbitrais, reconhecendo que é preciso fazer valer as decisões internacionais. Se eu receber uma decisão e ninguém acatar essa decisão, não vale o papel em que foi escrito. Agora, internacionalmente, a gente também precisa do mecanismo para fazer valer essa decisão. E é por isso que as pessoas vão para a arbitragem. E há poucas informações empíricas sobre a arbitragem, mas as informações que nós sim temos vêm de pesquisas que lidam principalmente com o que nós chamaríamos de empresas que têm uma inteligência de disputa, ou seja, que dão uma importância à resolução da disputa. Nesses países, quando a pesquisa perguntou os advogados das empresas do Fortune 500, quase todos disseram que, nos casos internacionais, eles recorrem à arbitragem e não aos tribunais dos seus países. Eles sabem que há vantagens e desvantagens nas diferentes maneiras de resolução de disputa, mas eles optam pela arbitragem. Senão, você sempre vai acabar nos tribunais daquele país. Vai acabar no tribunal daquele país e isso vai desfavorecer uma das partes, o que é sempre problemático, né? Porque, às vezes, você tem o mesmo caso litigado em dois países diferentes. E se eu puder, talvez não necessariamente mudar de assunto, porque ainda vamos falar sobre comércio internacional, mas se a gente puder passar, aqui no Brasil, como em muitas outras competências, nós temos diferenças significativas entre a lei de comércio local e a lei do CISG, mas, de uma certa maneira, está havendo uma fusão disso. Aqui no Brasil, agora, a gente reconhece amplamente o conceito de mitigação das perdas. E como o senhor mencionou, o Brasil foi um dos últimos signatários do CISG. Então, como o senhor vê essas diferenças entre a lei doméstica de comércio e as leis internacionais de comércio? Essa é uma pergunta bem ampla, eu sei, me desculpe. Essa é uma das vantagens do CSG. Isso foi pensado para esse tipo de estrutura, esse tipo de contrato, que oferece diferentes remédios, diferentes soluções. As cortes, os tribunais civis brasileiros pensam sempre nas transações domésticas. Provavelmente eu vou dar um exemplo mais óbvio, que é o exemplo que vem da Alemanha. Na nossa lei antiga,
Sempre que a gente entregava um produto defeituoso, a outra parte podia te oferecer um tempo para resolver aquele defeito, senão o contrato seria considerado finalizado, rescindido. Às vezes você tinha que mandar uma coisa de uma cidade a outra, 1 hora de diferença. Agora, numa questão internacional, se eu entregasse os meus produtos para o Rio e se eu disser, tem um defeito, eu tenho que resolver esse defeito, mas eu não tenho ninguém no Rio que esteja trabalhando para a minha empresa, então eu tenho um problema em resolver esse problema. E aí eu digo, bom, vamos devolver esses produtos. De acordo com a lei alemã, eu teria que receber esses produtos de volta, teriam que ser enviados de volta para a Alemanha. A CISG não reconhece essa solução. Você não vai poder rescindir o contrato com base nisso, só se houver de algum... Só se houver uma discordância quanto a uma questão relevante. Eu posso dizer, eu vou mandar isso para qualquer lugar aqui no Brasil, eu vou pagar os danos. Do ponto de vista macroeconômico, faz muito mais sentido. Os produtos são vendidos por você no mercado, eu vou compensar os danos que você teve, e é isso. Então, em princípio, de acordo com a solução alemã, você teria que devolver, mas agora esses produtos não vão ser enviados de volta. Aqui, por exemplo, que a CISG é diferente da lei, porque estamos lidando com o comércio internacional, onde algumas soluções não vão fazer sentido internacionalmente. A mesma solução doméstica não vai fazer sentido internacionalmente. E se você tentar resolver alguma coisa do outro lado do oceano, pode ser problemático. Então, você tem que pensar no que vai fazer sentido. Faz muito mais sentido para o comércio internacional do que para o comércio doméstico. Agora, eu estou falando muito do ponto de vista europeu. O Brasil é um país continental. Então, provavelmente, se você tiver que devolver alguma coisa do sul para o norte, vai ser quase que mandar para outro país. Talvez você venda lá diretamente e simplesmente diga que você teve uma perda. Bom, de certa maneira faz sentido, sim, porque é a mesma regra, a mesma lei, a mesma alfândega, o mesmo idioma. Faz sentido, faz muito sentido. A gente vai abrir agora para perguntas. Enquanto isso, eu posso fazer uma pergunta? O professor estava falando sobre o princípio romano. Exception ad impleto contractus, o que permite que você possa rescindir um contrato que não foi performado de forma adequada. E nós temos algo bem parecido no Código Civil brasileiro, que, por sinal, é bastante parecido com BGB. Mas eu quero perguntar uma outra coisa. Recentemente, no Brasil, nós tivemos alguns casos nos quais a decisão foi declarada nula porque o árbitro não revisou os relacionamentos prévios com os litigantes. Essa é uma circunstância comum no comércio internacional ou acontece raramente? Há uma tendência internacionalmente cada vez mais a discutir uma decisão ou não acatar uma decisão por conta de um non-disclosure do árbitro. Do meu ponto de vista,
Isso acontece sim às vezes, porque sempre há determinados relacionamentos em determinadas comunidades. Se a gente falar sobre a comunidade de arbitragem na Alemanha, provavelmente eu conheço todo mundo e provavelmente eu já sentei num caso com a maioria dessas pessoas. Agora, se eu conheço as pessoas e o negócio delas, provavelmente eu vou poder chegar a uma solução amigável. Eu posso falar com os advogados do polo contrário, eu posso falar sobre as alegações, e aí a gente pode chegar a um acordo, tentar chegar a um momento de razoabilidade. Agora, às vezes, se você tem uma pequena comunidade, é muito fácil disso acontecer. Agora, às vezes, os árbitros não estão vindo de outros lugares. Às vezes, bom, eu diria que todos os anos eu tenho 300, 400 alunos. A maioria deles eu nem lembro quem são. E, às vezes, as pessoas não acatam a minha decisão porque uma pessoa foi meu aluno. Isso é ridículo. E se os juízes não estiverem espertos, eu tenho que pelo menos... o problema de que aquela pessoa que não acatou a decisão vai ganhar um certo tempo. Às vezes, você não revelou alguma coisa porque um parceiro em Hong Kong resolveu participar de um tribunal arbitral sobre um outro caso, e será que isso vai afetar a neutralidade de um tribunal? Aqui no Brasil, se a gente pensar sobre as leis internacionais, você tem que ser bem claro. Será que eu vou querer passar o dia inteiro buscando quais são os casos que os meus parceiros, os meus sócios participaram? Às vezes, como árbitro, a gente fica chocado que, às vezes, determinados árbitros pegam casos que não deveriam pegar. Eles já trabalharam 10 vezes com uma empresa e receberam a maior parte do seu salário ou dos seus proventos dessa parte. Às vezes, eles foram nomeados mais de 100 vezes por uma mesma empresa. Essas pessoas estão fazendo um desserviço à arbitragem e à comunidade arbitral. E a gente precisa reconhecer que, às vezes, as pessoas estão tentando ganhar tempo com essas questões que levantam de, eu acho que essa pessoa não vai poder porque está impedida por isso ou por aquilo. Muitas vezes a gente sabe quando as pessoas estão tentando fazer isso. Agora, se vocês estabelecerem determinados princípios e encontrarem um juiz que diga, bom, em Viena eles foram jantar juntos e pode ser um problema, que pode ser uma contestação. Agora, às vezes, você pode estar fazendo um desserviço à arbitragem no comércio internacional quando não estão se comportando da maneira como deveriam. Mas qual seria a alternativa, né? Às vezes, quando nós temos uma contestação, quando há um problema, às vezes você precisa olhar com cuidado o que está acontecendo. Na arbitragem de esportes, por exemplo, como atleta, você é obrigado a assinar uma cláusula de arbitragem. Qual seria a alternativa se não houver uma Corte Internacional de Arbitragem para Esportes? Você teria que colocar aquele caso de doping para um juiz na Rússia, por exemplo.
no tribunal na Rússia. Então, há diferentes competências onde a gente sabe que o problema do doping é tratado pelos estados, pelos tribunais daqueles países. Então, nesses casos, a arbitragem internacional é melhor. Então, é sempre uma questão de equilíbrio. Eu sempre tento falar isso para os juízes na Alemanha. Quando a gente pensa na contestação de uma decisão, pense cuidadosamente se essa contestação se apoia em alguma coisa real. Muitas das contestações, entretanto, são frívolas. Eu já perdi o caso e eu quero comprar tempo para o meu cliente e eu quero criar um problema aqui. Muito obrigado, professor, pela sua resposta. Eu fico feliz de saber que os problemas que nós temos aqui são os mesmos que vocês têm. Bom, com relação a esse dever da revelação, o senhor já ouviu falar do caso Abengoa? É um caso muito interessante. Nós tivemos uma decisão dos tribunais de Nova York sobre uma questão de divulgação. Sim, eu tenho o caso do David Rifkin, né? Isso mesmo, a grande banca de advogados. Os tribunais americanos tiveram uma abordagem muito diferente com relação à divulgação ou à transparência desse senhor. Foram várias abordagens diferentes, inclusive da Suprema Corte. Qual seria a abordagem europeia? Bom, houve um caso suíço e os suíços seguiram as decisões dos americanos. Então, o meu entendimento desse caso é que aqui nos tribunais brasileiros parece que houve 2 ou 3 decisões, não foi uma decisão por maioria. E se você me perguntasse, eu provavelmente teria tido a mesma abordagem do tribunal suíço e americano, não teria seguido a decisão do tribunal brasileiro. O presidente era o David Rifkin, da DeBois, e houve empresas envolvidas no Brasil, nos Estados Unidos e na Suíça, Espanha também. Então, várias diferentes competências, né? Várias jurisdições diferentes, e acaba que a banca de advogados do Sr. Rifkin acabou dando uns certos conselhos ou aconselhamento a uma das partes que estava pagando uma parte da ação. Havia agências governamentais envolvidas e, no final, basicamente, David Rifkin já tinha se demitido, mas a decisão foi problemática. Na arbitragem, quando a gente fala sobre transparência, a gente não está falando sobre o Sr. Rifkin ter algum tipo de viés ou não, mas havia a aparência de um viés. O Rifkin era um dos sócios principais daquela banca de advogados, e o que eles acabaram recebendo de outros casos foi um valor mínimo, mas havia conexões. No momento que ele entendeu que havia uma determinada conexão, ele se demitiu do caso, ele se excluiu do caso, mas houve a aparência de viés. E por conta dessa conexão de ordem financeira, ele tinha recebido dinheiro indiretamente de uma das partes. Será que isso era suficiente para você contestar uma decisão depois de tanto tempo? Essa é a minha grande pergunta. Falando sobre um pouco mais das informações sobre essa questão da aparência do viés, né? Os juízes brasileiros que decidiram sobre esse caso, eu estou compartilhando um pouco de informações aqui para os colegas no público. Se eu não me engano, a firma do Dr. Rifkin recebeu milhões de dólares na Espanha. 50 milhões, se não me engano, na Espanha, por conta de um trabalho
com legislação fiscal. Esse mesmo grupo que acabou tendo a decisão positiva no caso do Dr. Rifkin, que estava sendo julgado pelo Dr. Rifkin, e a firma de um dos árbitros recebeu um montante vultuoso, o que realmente teria gerado essa aparência de um viés. Eu não sei qual foi o valor, mas quando a gente pensa sobre o envolvimento, para eles era um caso pequeno, e o David, com certeza, não tinha uma reputação que levasse ninguém a acreditar que ele teria algum tipo de viés. Rifkin não conhecia o caso. Não era um caso preto no branco, onde a gente sabe exatamente qual empresa que está pagando, aonde havia dinheiro passando por agências governamentais. Havia várias questões que podiam explicar a sua presença naquele caso. Também temos um caso na Inglaterra que teve a ver com um desastre no Golfo do México, né? Aquele óleo no Golfo do México. O Tribunal Arbitral também aceitou se sentar ali, no final acabou envolvido num outro caso que tinha a ver com esse mesmo desastre, sem ser transparente com isso, com relação a isso para todas as partes. E o tribunal inglês, quando eles entenderam que foi simplesmente um engano, ele se afastou do caso. Ele disse, acho que nós estamos tratando com diferentes questões, ele disse, e se o caso tivesse tomado uma direção diferente, eu teria me afastado, porque na segunda parte dos procedimentos nós teríamos questões comparáveis, enfim. A Suprema Corte do Reino Unido disse que a gente não deveria colocar a barra tão alta, porque senão nós excluiríamos todos os árbitros de uma maneira ou de outra. Porque com essa fusão de todas essas bancas de advogados, acaba sempre acontecendo ou seja, todos os que estão envolvidos com os grandes escritórios de advocacia teriam problemas, mas esses são justamente os chamados porque eles têm muita experiência. Professor Rodas, professor Crow, o senhor poderia ser gentil e nos dizer quais são as suas visões com relação ao Tribunal Arbitral e o desenvolvimento da arbitragem nos últimos 100 anos? O Tribunal Permanente de Arbitragem, PCA, foi criado não no final do século passado, mas do século anterior ainda. No início, quase não tinha nenhum caso, quase não havia nenhum caso. Nos últimos 20 anos, isso se desenvolveu enormemente. Foi redescoberto. Até que a gente teve a crise dos Estados Unidos e Irã, quase ninguém falava sobre isso, mas aí, de repente, eles entenderam que havia essa instituição criada basicamente para promover a paz. E o envolvimento do Estado poderia ser resolvido na arbitragem ou poderia ser resolvido através da diplomacia. Bom, de qualquer maneira, eu acho que esse tribunal é uma excelente adição que permite que a gente consiga ver que as disputas podem ser resolvidas amigavelmente, com paz. Também há o envolvimento de grandes casos de comércio internacional. A minha experiência com eles é muito boa. Eles têm advogados brilhantes que trabalham com eles
que agem como secretários. Nos casos do PCA, eu já agi como secretário, já atuei como secretário. Eu acho que na Argentina, na América Latina, eles têm um escritório, tem em Haia, tem em Viena, tem um na Ásia, se não me engano, em Singapura também. E eu acho que eles também estão à frente no desenvolvimento de habilidades de arbitragem com relação a várias competências. Muitos dos árbitros querem ficar lá um tempo para poder ensinar depois nas universidades. Esse é um papel muito positivo no desenvolvimento da arbitragem. E não é uma coisa antiquada, como o senhor falou, é uma coisa bem moderna, na verdade. So now we are going to give it to Felipe. Queremos agradecer a presença de todos nessa noite, agradecer especialmente ao nosso convidado, o Dr. Stephen Crow, ao presidente da nossa mesa, que não é uma mesa, né, Dr. Eric Granstrup, e ao Dr. Cláudio Finkenstein, né, pela presença aqui, e também ao nosso grande anfitrião, Dr. Thomas Lau. Lembrando também que nós tivemos aqui a presença do Dr. Paulo Ferreira, representando a vereadora Edir Salles nessa noite, e chamamos aqui para esse momento de entrega dos certificados aos participantes. Professor Rodas, por favor. Convidado para fazer a entrega aqui junto com a gente. Subir